Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o dólar continua voando. Ontem bateu, passou dos 5,70, chegou ali até 5,715 por aí. E depois, no final do dia, final da tarde, deu uma corrigidinha aí de uns 50 pontos, mas mesmo assim ainda fechou para cima, né? Bem perto dos 5.700. Então, continua aquela mesma história, fala do Lula, blá blá blá, mas não adianta, é estrutural, o dólar está indo nessa direção, até prova em contrário, ele vai continuar subindo. Tá? Ontem os DIs deram uma acalmada, mas é uma acalmada numa tendência de alta, né? Nada de achar que os DIs fizeram topo, porque ainda é muito cedo para falar sobre isso. Já o índice ficou ali meio amassado, porque ele está numa região de retração de Fibonacci, né? Lembrando, é um repique, está com cara de que chegou ali num topo, e aí vamos ver se ele consegue passar essa região ou se ele vira para baixo, né? Isso daí nós vamos fazer olhando o gráfico de 60 minutos, que ainda não tem nenhum pivô de baixa, ele ainda continua para cima, tá? No caso do mercado internacional, Estados Unidos rompeu aquela consolidação que ele estava, fez mais uma máxima histórica, né? E a Europa continua ali na mesma situação consolidada, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser saber como operar com a gente na sala ao vivo e ter acesso à carteira VIP, tem o link na descrição do método DX aqui embaixo. Então, olhando o mapa de calor do mundo, até está mais esverdeado, né? Porque nós tivemos aqui o Japão ontem para cima, né? E até a Europa mais ou menos, mas continua dentro de uma consolidação. E o SP 500 teve um dia bonito, né? Então, obviamente, com exceção da Nvidia aqui, que caiu um pouquinho, praticamente todas as magníficas para cima, né? Com destaque para a Tesla, que subiu 10%, né? Então, o mercado aceitou muito bem aquele relatório deles de resultados, e o que ajudou também foi o resto dos setores, o setor financeiro todo para cima, né? Mesmo o setor de energia não ficou pesando, então aí o mercado anda. Enquanto isso, o VIX continua aqui embaixo, nos 12 pontos, então nenhuma surpresa, né? Continua dando possibilidade do mercado continuar para cima. Os juros, ontem nós tivemos inclusive, foi surpreendente, né, porque ontem nós tivemos o discurso lá na verdade foi um painel, né, do Fórum Econômico do Banco Central Europeu. Todo ano acontece nessa época do ano, né, e aí estava lá o Jerome Powell e a Christine Lagarde, que são os principais presidentes de Banco Central, e ao lado deles estava Roberto Campos Neto. Então, quem teve a oportunidade de assistir a entrevista, o painel, né? Tinha um mediador lá fazendo perguntas, né? E foi interessante porque eles estavam falando sobre situações diferentes, né? Então, o Fed, que ainda não começou a cortar juros, o Banco Central Europeu, que já está cortando juros, é uma situação diferente da Europa, e o Brasil, que é uma situação completamente diferente, que foi o primeiro a cortar juros lá no Covid e o primeiro a começar a subir juros, e subiu drasticamente, né? Então foi interessante ver esse ping-pong entre eles, né? Muita pergunta também sobre as interferências políticas nos bancos centrais, o Powell agora se o Trump ganhar. No caso da Lagarde é mais tranquilo, porque na Europa não tem esse tipo de discussão, né? Então a Lagarde faz o trabalho dela bem tranquila, e o Campos Neto foi bem perguntado sobre a relação dele com o Lula, esse negócio que ficam brigando com ele o tempo inteiro, tal, e ele, na minha opinião, mandou muito bem, né, falando que as decisões dele são técnicas, e aliás os três ficaram o tempo inteiro falando isso. Olha, a gente não se envolve em política, isso daí não tem nada a ver com a gente, o nosso negócio é técnico, a gente avalia os dados e toma as decisões, e junto com o comitê e tudo mais, né? Então assim, foi bem legal ver o Campos Neto ao lado
esses dois monstros aí de bancos centrais que não chegaram agora, né? Estão há muito tempo aí nesse negócio, né? Já passaram por muita coisa. E eu digo isso porque, assim, o Campos Neto, ninguém é perfeito, né? Eu também acho que ele baixou demais os juros lá no Covid, depois subiu demais após o Covid, mas o que eu acho não tem muita importância, né? O que tem importância é que o cara realmente já foi eleito o melhor presidente de Banco Central do mundo e ele roda aí nessas rodas aí importantes, né, do mundo, ou seja, é um cara respeitado. Mas o brasileiro tem essa mania de esculacho, né? Então, esculacho o cara simplesmente porque ele não faz o que eu quero ou porque é interessante politicamente, né? Então, é triste isso daí, mas quem tiver a oportunidade de ver, vale a pena porque demonstra que o cara sabe o que está fazendo, tá bom? Então, voltando aqui para os juros, né? Nós tivemos ontem um dia mais calmo, então eu estava preocupado com esse painel aí do fórum, e no final das contas não aconteceu nada demais, então o juros europeu também aqui está com cara de topo, vamos ver se segura, né? Precisaria segurar. E agora, então, precisamos esperar cenas dos próximos capítulos. Olhando aqui o SP500, nós tivemos aqui um dia de alta, então ele tem essa consolidação toda, né? Tem essas sombras, mas olha, foi o maior fechamento de toda essa região, um candle de força, né? Então agora está com cara que vai romper. A mesma coisa a Nasdaq, né? Também o fechamento mais alto do que de todo esse conjunto aqui, está com cara de que vai romper. O Russell 2000 teve o Dow Jones teve um dia de alta, continua aqui no meio da consolidação ainda. O Russell 2000 praticamente não fez nada. E indo para a Europa aqui, nós ontem a Alemanha, o DAX alemão, parecia que ia acionar essa bandeira de baixa aqui, né, que está preocupante. Então já deixou sombra aqui para baixo, deixou sombra aqui para baixo e hoje está indo aqui para cima. Então, assim, enquanto ele não resolver o que vai fazer aqui, tá difícil de operar. O Reino Unido ontem teve um dia de baixa, hoje já está devolvendo tudo, e a França também, olha só, abriu com gap de baixo, se segurou aqui e hoje está vindo para cá. Então, isso aqui está agora com mais cara de consolidação. É uma consolidação de fundo e esse negócio pode perder, mas está se segurando. O Japão ontem mandou muito bem e hoje está mandando muito bem, está voltando aqui para o topo histórico, né? Está quase lá. A China tentando reagir aqui hoje a essa última retração de Fibonacci, acho que está na hora da China reagir. Né? Os mercados emergentes nessa ficam aí no mesmo lugar. O nosso EWZ continua aqui no fundo, né? Então dólar para cima é difícil do EWZ reagir. Se o dólar der uma tranquilizada, aí pode ser que esse EWZ reaja. Agora, se o dólar continuar no patamar que ele está, subindo ou simplesmente mantendo no patamar que ele está, e o índice fizer um topo ali, porque ele chegou ali, fez um pullback no fundo anterior perdido, né? Se ele virar para baixo, aí esse EWZ pode perder o fundo aqui. O petróleo continua aqui, olha, ontem fez um dia aqui de indefinição, mas a cara desse petróleo aqui é para cima. O minério de ferro deu uma bela de uma reagida também, olha só, hoje está fazendo uma bela de uma barra de alta, né? E aí isso daqui é importante, porque ele vinha fazendo essa correção aqui, aí deu uma segurada, depois deu essa outra segurada, reagiu, voltou aqui, fez um fundo mais alto e agora está vindo aqui. Então, significa que o minério de ferro está reagindo, e se o minério de ferro está reagindo é porque eles estão acreditando que a China vai conseguir resolver os problemas dela, e isso é muito bom para o Brasil, né? O cobre também está reagindo aqui ao fundo, né? Está com cara de que marcou fundo. O ouro ainda continua na mesma região, não tem nada para falar. E o DXY parado aqui, né? Não aconteceu muita coisa. O Bitcoin continua aqui na mesma região, então o medo é esse Bitcoin. Ele até tinha feito uma reação aqui, parecia que ia, mas está voltando tudo, né? O problema é se ele perder o fundo aqui, dos 60 mil dólares, aí o negócio fica mais complicado. E até o Ethereum também hoje está num dia de baixa, né? Então vamos ver agora o Brasil. Então, turma, ontem você vê, o DI abriu até com um gapzinho de alta, subiu um pouco e depois devolveu. Mas continua aqui, olha, uma tendência de alta, não tem nada para falar desse negócio aqui, né? A não ser para cima esses juros. O índice, olha, tivemos aqui um dia de alta, né? Mas
espremido, né? Não andou muito, e o que eu estou falando é isso daqui, né? Essa retração de Fibonacci de toda essa perna de baixa, ele chegou aqui no alvo, que é os 127 mil pontos, e aqui tem todo esse fundo aqui, que é um lugar importante, né? Pode ver que da outra vez ele parou aqui, fez um dogezinho antes de continuar a queda. Então aqui é uma região importante para ele se decidir. Agora, o que nós vamos olhar? Nós vamos olhar os 60 minutos, né? Então, 60 minutos, ele ainda continua para cima aqui, né? Então, até prova em contrário, você vê, ontem ele abriu aqui, aí deu uma compra, depois aqui no final do dia deu mais uma compra e teve uma venda difícil aqui quando ele bateu no 127, né? Uma venda difícil porque está contra a tendência, né? Então, o que acontece? Esse negócio aqui para virar para baixo agora, ele precisa, você vê que ele já começa a perder força, né? Então, vem aqui o topo, aí fundo. Aí o topo aqui, é que ele não consegue passar muito, né? Aí vem aqui. Aí depois, olha só, também não conseguiu passar muito. Se por um acaso ele não conseguir renovar esse topo e virar aqui para baixo, perder esse fundo aqui dos 125.500, aí tudo bem, abre a porta para a gente começar a vender, tá bom? Antes disso, ainda está perigoso. Se ele vier aqui nessa região e der uma configuração de compra, ainda tem compra no índice que ele está para cima, tá bom? O dólar continua para cima. Como eu disse, ontem chegou a bater aqui quase 5.720 e fechou aqui 5.693. Então, está muito para cima, né? E quando a gente olha aqui os 60 minutos, ele até... ontem deu uma queda aqui de uns 50 pontos, né, mas veio nessa região de suporte aqui, já reagiu. Então, assim, aqui o dólar, qualquer região de suporte ou qualquer rompimento de topo, é só compra no dólar, tá? Não tem venda em dólar. Para quem perguntar, quem assina lá o canal, na verdade, o grupo que tem no Instagram do Moderna, né? Tem um grupo lá tudo sobre a Bolsa de Valores, é um grupo aberto onde a gente posta muita coisa. Então ontem eu postei uma venda que eu fiz no dólar aqui, mas foi uma venda oportunista de price action, exatamente no 5.715, porque no horário ali das 3, 3:30 e essa região aqui, eu estava até com a percepção que o Banco Central ia entrar para prover liquidez ontem, né, porque estava subindo bastante o dólar, então eu fiz essa venda aqui, mas uma venda totalmente fora do método DX, totalmente fora dos nossos padrões. É uma venda oportunista, né, andou aqui 50 pontos, né, mas isso daqui é uma coisa que até quando eu postei lá, eu falei, não façam isso daí em casa, porque é uma situação aqui contra o que a gente sempre fala aqui da tendência de alta, tá bom? Só para esclarecer. As small caps continuam aqui na mesma região, não dá para saber o que ela vai fazer o próximo movimento, então na dúvida não faz nada. O Itaú continua na mesma região, ontem fez um candle de alta aqui, se ele conseguir romper esse candle de ontem, pode ser que ele venha testar esse topo. Pode dar uma oportunidade de day trade de compra aí. O Bradesco continua para baixo, é só venda. A Sambi, bem enroscada aqui, né? Para mim é para baixo, mas prefiro não operar nesse enrosco. O Banco do Brasil é só para baixo, aqui deixou um candlezinho, inside candle, legal, se ele perder esse inside candle aqui, tem venda do Banco do Brasil hoje. A Vale continua para cima, então a Vale, qualquer oportunidade de pivô aqui é compra nela, tá? Ontem ela teve um dia que ficou mais ou menos na mesma região, e então uma parada para respirar. E a Petrobras também é para cima, né? A Petrobras é para vir testar o topo. Ontem abriu com gap de alta, voltou aqui, pode dar oportunidade aqui de algum pivô nos 60 minutos para compra, tá? Para day trade. Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like, se não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmoder, para ver a live de abertura todos os dias, 8h15 da manhã. E se quiser operar junto com a gente na sala ao vivo, link na descrição do Método DX.